Opa, e aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um videozinho sobre um tema bem complexo e bem comentado aí recentemente na meliponicultura, que é a questão aí, muita gente está falando se vai criminalizar, né, a criação de abelhas sem ferrão, sobre como funciona, sobre o que deve ser feito para registrar um meliponário e tal. Então eu vou trazer um vídeo, principalmente falando aí sobre o estado do Espírito Santo no final, que é o meu estado, mas vou falar também sobre a resolução CONAMA 496, que é a resolução federal que fala aí sobre a questão da legislação sobre registro de meliponário e tal. E, querendo ou não, abelhas nativas são animais silvestres, dispõem sim de uma proteção especial, bem como vários outros, né, aí, pássaros e tal. Então você precisa ter sim um registro, mas você é dispensado em alguns casos. Eu vou falar aí no vídeo, então fiquem aí com o nosso videozinho rapidinho. É um vídeo bacana, é um vídeo interativo, vocês vão gostar. Beleza? Então vamos lá falar um pouquinho, né, sobre essa questão. Criação de abelha sem ferrão, é crime ou não é? Eu vou começar aqui falando sobre a Resolução CONAMA, né? Resolução CONAMA número 496, que serve como base aí para várias outras leis, né, estaduais, instruções normativas, né, e tudo mais. De acordo com a Resolução CONAMA, eu vou falar primeiramente e só sobre a questão da autorização mesmo para a criação, né? Eu não vou falar sobre muitos detalhes, sobre a questão de trânsito, sobre a questão do como proceder para conseguir a autorização, caso seja necessário, porque o vídeo ficaria muito longo e isso aí vai de acordo com o estado da pessoa, né? Porque a autorização ambiental para uso e manejo de fauna vai de acordo com o órgão competente de cada estado, né? Então vou falar aqui, ó. Artigo 3º. São dispensados de autorização ambiental o uso e manejo sem exploração econômica de até 49 colônias, de acordo com a resolução CONAMA. Ou seja, no Brasil todo, você quer ter até 49 colônias, você não precisa de ter nenhum tipo de autorização, desde que seja para uso recreativo, né, hobbyista, enfeite, o que seja que for, menos exploração econômica, né? Ou seja, você quer começar a vender esse mel, o própolis, cera, qualquer coisa que for, partes da colônia, né, discos de cria, tudo que for, aí sim você precisa ter a autorização para uso e manejo de fauna, a partir de uma colônia, né? Então, a questão também da obtenção das colônias, né? Para você conseguir fazer o seu plantel, você tem aqui 4 opções. Apanha na natureza, por meio do ninho isca, aquisição de meliponário devidamente autorizado, depósito pelo órgão ambiental competente e o resgate de colônias. Lembrando que todas essas questões aí, para uso comercial, deverão ser autorizadas pelo órgão competente, né? Agora, lá embaixo tem o parágrafo único. É dispensada a solicitação de autorização de apanha de natureza por meio de instalação de recipientes isca para aquisição e manutenção de criatórios de produtores com até 49 colônias e sem fins comerciais. Então, ainda de acordo com a resolução CONAMA, se você não tem as 49 colônias ainda e também não tem fins comerciais, você pode instalar ninhos isca tranquilamente na natureza. Você pode ir lá fazer seu ninho isca e capturar suas abelhinhas, desde que seja sem fins comerciais e não passe a partir de 50 colônias. A partir daí, deverá fazer o seu cadastro. Ainda sobre a resolução CONAMA, artigo 3º, inciso 4. A troca de colônias ou a permuta será permitida para o melhoramento genético ou diversificação da espécie para atividade de manutenção de colônias sem finalidade comercial ou econômica para produtores dentro de um mesmo bioma de até 49 colônias. Ou seja, você tem uma colônia, o seu amigo tem outra, da mesma espécie ou de espécies diferentes, você quer fazer uma troca genética ou diversificar sua espécie, você pode trocar sem nenhum tipo de autorização prévia. Lembrando que para o trânsito você precisa de ter o GTA, o Guia de Trânsito Animal. Vamos falar disso mais à frente. Mas, de acordo com a resolução CONAMA, você pode fazer essa troca aí sem nenhum tipo de autorização. E aqui embaixo, o artigo 3º, a principal parte, o uso e manejo de abelhas nativas sem ferrão dependerá do ato autorizativo do órgão ambiental competente, após análise dos seguintes requisitos mínimos. Isso aí são as questões que pedem, né, documentos e autorizações estaduais que pedem na resolução CONAMA, né? Então não vou entrar
adentro aí, mas só para deixar explicado. Cada estado tem um tipo de órgão competente diferente, né? Órgão ambiental competente diferente. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, é o IEMA. Tem estados aí que é o IMA, né? Minas Gerais, pelo que eu sei. Em São Paulo, você precisa de ser registrado no GFAO. Então, são vários órgãos, né, que vão fazer essa questão aí da autorização do manejo de fauna, né? Mas, de acordo com a resolução CONAMA, você pode ter suas 49 colônias sem fins comerciais ou econômicos, tranquilamente, sem nenhum tipo de autorização. Como eu já falei, os procedimentos para concessão serão definidos pelos órgãos ambientais competentes e, após a autorização, né, o registro na plataforma nacional instituído pela resolução CONAMA e tal, pelo órgão ambiental competente de cada estado, o meliponário deve ser inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, que é o CTF-APP do IBAMA. Então, na resolução CONAMA, o único cadastro, o único registro que você precisa ter é o CTF-APP do IBAMA, é o que institui a resolução CONAMA. Eu vou deixar o link do site do IBAMA diretamente na descrição e vou deixar também o link de um vídeo que ensina como vocês fazem esse cadastro. É simples, é prático, não tem nenhum custo, é rápido, também não depende de outros tipos de documentos, né? Apenas os seus documentos pessoais e é simples de ser feito. Após isso, vocês podem aí procurar autorização no órgão competente do seu estado. Mas isso aí continua valendo apenas para acima de 49 colônias ou fins comerciais. Sem fins comerciais ou menos de 49 colônias, pode ficar tranquilo. Leis estaduais. Como eu já falei, cada estado vai ter uma lei diferente, sendo mais restritivo ou não do que a resolução. Mas a maioria se baseia na resolução CONAMA. Ou seja, por exemplo, o meu estado tem uma lei. Eu sou capixaba, sou do Espírito Santo. O meu estado tem uma lei que se baseia na resolução CONAMA, mas tem algumas restrições a mais, né? Na verdade, a maioria dos estados tem algumas restrições a mais, de acordo com a Câmara Técnica e várias outras coisas que definem isso daí. Então, você precisa procurar na lei estadual do seu estado o que diz respeito sobre a criação e o manejo de abelhas nativas sem ferrão, né? Sobre isso, vocês devem procurar os órgãos de vigilância animal e agropecuário, né, para emissão de guia, regularização da questão sanitária e para ter um respaldo sobre vários problemas que podem ocorrer de acordo com doenças, questão de agrotóxicos e tudo mais. Aqui no meu estado é o IDAF, é um instituto muito bom, né, é por meio dele que eu consigo emitir o GTA, o Guia de Trânsito, e também vocês devem procurar os institutos de meio ambiente, como eu já citei. Tem o IMA, tem o IEMA e tem vários outros aí no Brasil afora, né? Cada estado tem um órgão diferente, então vocês devem procurar o órgão de vigilância animal ou agropecuária do seu estado e o Instituto de Meio Ambiente. São os órgãos que você precisa procurar para fazer o seu registro, né? No Espírito Santo, como eu já citei, tem o IBAMA, que você precisa fazer o CTF-APP, de acordo com a resolução CONAMA. Tem o IDAF, que não é pedido na lei ou na resolução, na lei, nem na instrução normativa, mas você faz o cadastro nele para conseguir fazer a emissão do guia. E tem o IEMA. O IEMA, que lançou recentemente uma instrução normativa, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? Essa instrução normativa se baseia um pouco na resolução CONAMA e na lei, porém é bem mais restritiva, e eu vou falar um pouquinho dela, né? Artigo 1º, resolução. Estabelecer os procedimentos administrativos para autorização do manejo de fauna, ou seja, é o que vai regulamentar a criação de abelhas nativas sem ferrão do nosso estado. Fala principalmente essa instrução normativa da questão de meliponário comercial, né? Eu já acho uma falha bem grande não diferir meliponário comercial de meliponário recreativo, hobbyista, didático, né, e essas outras coisas. Então temos aí uma falha muito grande e que eu acredito que será corrigida mais futuramente, né? Mas por enquanto ficamos aí na base dessa instrução normativa. Parágrafo único. Do artigo 1º. Os criadores cujo número de colônias por propriedade seja inferior a 50 colônias, independente do número de espécies, são dispensados a solicitação de autorização do uso e manejo de fauna. Ou seja, basicamente a mesma coisa da resolução CONAMA.
você tiver menos de 50 colônias, você não precisa da solicitação, desde que também não seja para intuito comercial. Vamos lá. Artigo 11. A solicitação de instalação de recipiente e isca poderá ser realizada no momento da solicitação da MF para o empreendimento ou a qualquer tempo, mediante requerimento de retificação técnica da autorização. Ou seja, você não precisa ter o cadastro, né, de autorização de manejo de fauna para você ter suas colônias, mas para você conseguir armar um recipiente isca, você precisa ter. É uma contradição que encontramos aí na nossa instrução normativa, mas que faz parte dela. Como já publicado no Diário Oficial, já está em vigor, né? E outra coisa interessante que eu vejo aqui no artigo 18, inciso 2º, os meliponários dispensados de AMF poderão realizar o manejo migratório, não necessitando de cadastro no IEMA, respeitando o parágrafo único do artigo 2º dessa instrução normativa e desde que possua permissão do proprietário da terra, o que diz o artigo 2º. A criação de abelhas nativas sem ferrão será restrita à região geográfica de ocorrência natural das espécies, conforme lista a ser publicada no sítio eletrônico do IEMA. Ou seja, você vai poder, mesmo que dispensado da MF, fazer sua migração de abelhas nativas, de uma propriedade para outra, desde que tenha autorização e desde que sejam espécies de ocorrência natural do bioma, né, da região geográfica. Isso aí é muito bom. Ajuda muito os meliponicultores, né, e apicultores também, mas estamos falando de meliponicultura, na época de escassez de flores e a presença de florada boa em outra região. Principalmente aqui na nossa região, que tem muito café, né, eucalipto e várias outras culturas, né, vários outros cultivos que tem muita significância para as abelhas nativas sem ferrão, né, para florada, principalmente de néctar aí para produção de mel. Então, parágrafo único. Até que seja publicada a lista especificando a área de ocorrência natural das espécies, será permitida a criação em todo o território capixaba das espécies listadas do anexo único da Lei Ordinária Estadual número 11.077, de 27 de novembro de 2019. Essa é a lei estadual do Espírito Santo que fala sobre a criação de abelhas sem ferrão. Nela você encontra a lista de abelhas permitidas para a criação no estado, né? Ou seja, você deve criar sempre seguindo essa lista aí, não só no Espírito Santo, como em várias outras, como diz a resolução CONAMA, né? Considerações. Eu acredito que essas leis deveriam ser para facilitar e não a restringir a questão de criação de abelhas nativas sem ferrão, porque é uma coisa que está cada vez sendo mais perdida na cultura, né? Antigamente, muitas pessoas idosas, muitas pessoas que hoje em dia já até se foram, criavam essas abelhas. Jataí, né, que é uma abelha muito comum, uruçus, e várias outras aí, mas hoje em dia isso se perdeu. Então, deveria ser uma facilidade, deveria ter um incentivo para a criação, e não uma restrição, como estamos vendo aí em alguns estados. E deveria haver necessidade de uma unificação, para conseguirmos cada vez mais unir os meliponicultores e as pessoas interessadas, né, na questão do meio ambiente e tudo mais, para termos aí um futuro melhor com as abelhas nativas sem ferrão. Mediante isso aí, eu queria deixar claro, né, a importância, né, de seguir a lei, de seguir as resoluções, de seguir a instrução normativa de cada estado, né, do seu órgão estadual, mesmo que não nos agrade, mesmo que seja meio tem uma dificuldade aí, mas é importante, né? Estarmos bem perante a lei é necessário. Ainda bem que temos aí essa questão de meliponários não precisarem ser registrados aí, até 49 colônias e tal. E se for comercial, precisará mesmo fazer uma questão melhor aí. Acredito que tenha ficado claro, né, para vocês aí, a questão da resolução, que cada estado tenha um órgão diferente, você precisa procurar na lei estadual, procure aí, lei estadual do estado, tal, sobre criação de abelhas nativas sem ferrão. Lá vai ter o órgão responsável, né, ou procura aí no seu estado, Instituto do Meio Ambiente, estado tal. Você vai lá, pesquisa, hoje em dia, né, tem uma facilidade muito grande, você consegue aí mandar um e-mail, você consegue mandar uma mensagem no WhatsApp, você consegue fazer de várias formas esse acesso aí, né, para você conseguir ter essas informações. Mediante isso, eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado desse videozinho rápido aí, não muito adentrado no assunto, porque também não tenho nem como fazer isso aí, porque cada estado é uma situação diferente, e eu ficaria muito tempo aqui falando, mas é isso aí, eu espero que tenha ficado claro, muito obrigado e até a próxima.